É muito bom ver jovens como estes louvando o Senhor e nos conduzindo em adoração ao nosso Deus, aquele que é o único que deve ser adorado e exaltado. Nos últimos domingos, nós temos estudado o Sermão do Monte. Temos estudado mais especificamente aquela parte que chamamos de bem-aventuranças. Lembrando que a bem-aventurança não é uma simples felicidade, é mais do que isso. Refere-se ao bem-estar espiritual, refere-se a uma alegria espiritual indescritível. Também temos estudado essa questão do Sermão do Monte, especialmente quando nós... eu esqueci de ligar aqui, né? Agora sim. Antes do texto, lembrando então que temos estudado as bem-aventuranças e estudamos também cada uma daquelas bem-aventuranças e quais as chamadas compensações, quais aquelas as regalias que teremos quando estamos em sintonia com o Senhor. Hoje nós vamos estudar especificamente um texto muito conhecido. É o texto conhecido como Sal e Luz, que começa a partir do versículo 13 do capítulo 5 de Mateus. Então, por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Deus que está nos céus. Nós damos graças a Deus pela sua santa e orientadora palavra. E é pensando nisso que nós estamos falando que a felicidade está no andar com Deus. E continuaremos a ver que não há felicidade sem esse andar com Deus. E nesse contexto dessa pequena porção da palavra de Deus, nós encontramos as decorrências das bem-aventuranças. Já vimos o que são essas bem-aventuranças. Já vimos também aquilo que temos nessas bem-aventuranças. Mas vimos também que somos súditos de um reino celestial. O bem-aventurado é esse súdito do reino de Deus. O bem-aventurado é estrangeiro no meio em que vive. E por ser estrangeiro, ele é diferente. Ele é diferente. E essa diferença se manifesta no caráter que o bem-aventurado manifesta no convívio que ele tem no dia a dia. Essa diferença não está na tradição, essa diferença não está na vestimenta, essa diferença não está naquela extensa lista do pode ou não pode. Essa diferença está no caráter do súdito desse reino de Deus. Também foi colocado
para nós, especialmente pelo Júnior no último domingo, o relacionamento da sociedade com o bem-aventurado. Esse relacionamento está ligado a essa sociedade que nos persegue, essa sociedade que nos insulta, essa sociedade que nos injuria. E por que isso? Por causa da nossa naturalidade. Se você pegar qualquer documento, seja o RG, o passaporte, e você olhar para a sua naturalidade, vai estar escrito lá, naturalidade brasileira, portuguesa ou espanhola. Mas se você pegar o seu documento espiritual, não estará escrito isso. Estará escrito lá, cidadão do reino. Cidadão do reino, que é governado soberanamente por Jesus Cristo. E é por isso que nós somos estrangeiros. E é por isso que a sociedade persegue, insulta, injuria, calunia. Agora nós vamos ver uma outra perspectiva. Já foi vista essa perspectiva, qual o relacionamento da sociedade com relação ao bem-aventurado. E nesta nova sessão nós vamos ver exatamente o contrário. Como é o relacionamento do bem-aventurado nessa sociedade em que ele está inserido. Vocês se lembram do versículo que está lá em João 17, em que fica bem claro que o bem-aventurado, ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Por isso ele é estrangeiro. Agora, podemos encontrar duas perspectivas diante dessa relação entre o bem-aventurado e a sociedade em que ele vive. Nós podemos encontrar essa posição do isolacionismo, que é exatamente aquela postura daquela pessoa que diz: vou viver longe da sociedade, porque eu não tenho nada a ver com ela. Eu não quero correr o risco de ser contaminado por essa sociedade que vive princípios e valores que não fazem parte dos princípios e valores do reino de Deus. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz: vivam nessa sociedade, mas não sejam influenciados por essa sociedade. Uma outra posição que nós podemos encontrar é o conformismo. É a postura daquela pessoa que está com o pé em duas canoas. Você já imaginou o que é estar com o pé em uma canoa e o outro pé numa outra canoa? O equilíbrio é difícil e a queda é inevitável. É isso que faz com que as pessoas fiquem querendo viver nessa sociedade, querendo se conformar com essa sociedade, fazer as mesmas coisas, frequentar os mesmos lugares, agir da mesma forma, vestir da mesma forma e até falar os mesmos palavrões. E o pior de tudo, alguns fazem isso com a desculpa de querer influenciar essa sociedade, ou outros com receio de que sejam taxados de retrógrados, ultrapassados. Mas Jesus também não apoia essa decisão. Jesus responde nesta porção que nós acabamos de ler, como o discípulo, como o súdito do reino, como o crente, como o cristão, deve se relacionar com a sociedade em que ele vive. E Jesus deixa bem claro, o discípulo é chamado a influenciar a sociedade em que ele vive. O discípulo é chamado a influenciar a sociedade em que ele vive. Ele é diferente porque ele é estrangeiro nessa sociedade. Mas somos chamados a ser diferentes, mas atraentes, influenciadores dessa sociedade. E nós vamos apresentar 3 considerações sobre a influência do discípulo. Nós vamos ver a identidade do discípulo, a realidade do discípulo e a funcionalidade do discípulo. Comecemos então com a identidade. Quem é esse que nós estamos chamando de discípulo?
seja o nome que você quiser dar, seja súdito do reino de Deus, seja crente, seja cristão, seja o bem-aventurado. Eu vou usar aqui o termo discípulo, mas o que importa é que são pessoas comprometidas com o reino de Deus. Esse é o discípulo, pessoas comprometidas com o reino de Deus e com os seus valores. E aqui fica um alerta, que é um engano que geralmente as pessoas acabam incorrendo, acabam se deixando trair por esse engano. Isso não é para líderes, não é para pastores somente, não é para os missionários como Leandro lá em Portugal. Não, isto é para você. Isso é para você que professa o nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É você que tem na sua carteira de identidade espiritual cidadão do reino. Você é o discípulo. E qual é a identidade então desse discípulo? Para definir a identidade desse discípulo, Jesus usa duas figuras muito simples. Eu já falei várias vezes para vocês que Jesus era muito simples, muito didático, muito objetivo, e ele usa duas figuras muito corriqueiras, muito comuns no dia a dia: sal e luz. Talvez a frase que seja mais ouvida, seja no almoço, seja no jantar, seja esta: passe-me o sal. Quando você chega à sua casa, talvez uma das primeiras coisas que você faz, depois de abrir a porta, é acender a luz. São práticas corriqueiras, práticas muito comuns no nosso dia a dia. E por isso, eu quero rapidamente falar a respeito do sal e da terra. Começando com o sal. Na época de Jesus, o sal era muito valioso, por causa da sua importância. O sal era até moeda de troca. O sal era usado para o pagamento dos soldados romanos. Daí que vem a nossa palavra salário. Quanto de sal você ganha? Isto é, qual é o seu salário? Daí a importância do sal naquela época. É importante também colocar a função básica, e talvez você vai dizer para mim, mas a função básica do sal é óbvia, e é verdade. Qual é a função do sal? Salgar. Salgar para quê? Primeiro, para conservar. E o que é esse conservar? Era a preservação dos alimentos. Na época de Jesus não havia geladeira. O sal era usado para conservar alimentos, prática ainda comum. Você já comeu bacalhau? E você sabe o quanto de sal há no bacalhau? E por que sal nos alimentos? Porque o sal tem a função de reter líquido. E as bactérias que estão nos alimentos, elas precisam dessa umidade para se proliferarem. E como o sal retém o líquido, elas não conseguem se reproduzir. E com isso há a conservação dos alimentos. Agora, o que isso tem a ver com a sociedade em que nós vivemos? Eu acho que eu não preciso gastar muito tempo para mostrar que a nossa sociedade, assim como os alimentos, estão suscetíveis à podridão, a bactérias, à putrefação. Basta olhar o noticiário da televisão e nós percebemos claramente isso. E o que isso tem a ver com o discípulo? O discípulo deve exercer a função do sal, isto é, impedir a podridão. De que forma? Por meio da sua boa influência. A influência do cristão vai inibir a decadência moral e espiritual. Outra função do sal é dar sabor. Sem sal, a comida fica sem sabor. É o famoso gosto de chuchu. Eu sou uma das poucas pessoas que gosta de chuchu. Mas chuchu com um bom azeite e sal. Sem azeite e sal, chuchu tem gosto de chuchu. Então a função do sal é dar sabor.
E aí fica a pergunta: por que tantas pessoas na nossa época e em outras épocas estão se drogando de diversas formas? Por que tantas pessoas estão buscando satisfazer os seus desejos de inúmeras formas? Porque elas estão buscando um sentido para a vida, elas estão buscando um sabor para a vida. Só que elas buscam um sabor da maneira errada, no lugar errado. A função do discípulo é mostrar o verdadeiro sentido, o verdadeiro sabor para a vida. O discípulo é chamado a manifestar o sabor que ele já experimentou. E qual é esse sabor? É a sua fé cristã, a certeza da salvação da sua alma, a esperança da vida eterna. O discípulo, dessa forma, ele dá sabor no meio em que ele vive. Além disso, estimular a sede. Talvez você já tenha comido aquela pizza de Alite, e você vai experimentar que durante a noite precisa colocar uma mangueirinha para beber tanta água. O sal estimula o sabor. E talvez o que Jesus quisesse dizer naquele momento para os seus discípulos, ao dizer que eles deveriam ser sal, era exatamente provocar sede nas pessoas. Mas sede de quê? Sede de Deus, necessidade de Deus. Em outras palavras, o nosso relacionamento com Deus deve levar outras pessoas a buscarem Deus. E dessa forma nós vamos exercer a função do sal. Mas o discípulo, além de sal da terra, é também luz do mundo. E aí nós vamos ver a função da luz. De novo, a resposta é muito óbvia. A função da luz é brilhar. A função da luz é revelar a verdade. E a primeira verdade que a luz revela é exatamente essa tendência natural da sociedade em que nós vivemos para as trevas. Você entende perfeitamente isso? No meio em que nós vivemos, a tendência é natural, isso está em nós por causa da nossa natureza pecaminosa. Como Paulo que disse: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Essa tendência natural para as trevas, para o pecado. E lá em João 3,19, fica bem evidente essa questão quando ele diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 8,12 também acaba mostrando a origem dessa luz. De onde vem essa luz? Veja o texto, João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Cristo é a verdadeira luz. O discípulo não tem luz própria. A luz do discípulo é reflexo da luz de Jesus. Sem Cristo, ninguém pode brilhar. Nós já sabemos disso. É o que Paulo diz lá em Efésios 5,8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Qual então é o propósito do discípulo como luz? É exatamente irradiar a luz de Jesus, da revelação bíblica de que há somente um caminho para a salvação. A função do discípulo, portanto, é, como luz, iluminar o caminho daqueles que andam nas trevas. A realidade do discípulo começa já pelo próprio lugar de atuação. E aqui nós temos um primeiro risco. Podemos já cair numa armadilha. Onde é a atuação do discípulo? E a resposta é bastante simples, como o evangelho é simples. O lugar de atuação do discípulo é exatamente no contexto em que ele vive. É no lugar em que Deus colocou você. O engano é sempre esse. Você quer achar um lugar especial.
Bom, quando Deus me colocar em um lugar especial, quem sabe quando Deus me mandar para ajudar o Leandro lá em Portugal, aí eu vou ser sal e luz. Não. É onde Deus o colocou. É no seu contexto, seja o contexto familiar, seja o contexto profissional, escolar, a vizinhança, enfim, é nos lugares que você frequenta que você deve ser sal e luz. E Jesus nos alerta também para 2 grandes riscos. E eu penso que Jesus, ao alertar para esses 2 grandes riscos, estava pensando nos religiosos da sua época. Quem sabe, pensando nos fariseus e nos escribas, cuja realidade litúrgica não era sal, não era luz. Só era o exterior, não refletia o interior. Mas esses 2 grandes riscos. O primeiro, o sal perder o seu sabor. O que significa isso? O discípulo deixar de exercer a sua função de sal. Há um pensador cristão que diz o seguinte: o discípulo que busca salgar a sociedade, isto é, preservá-la contra a podridão, é aquele que tem coragem e ousadia para denunciar o mal, não sendo o chato, não sendo o fanático, não sendo o legalista, mas também não sendo omisso, nem compactuando com o mal, não se deixando levar pelo mal, ainda que esse traga vantagens imediatas, não dando o famoso jeitinho. Se o sal não salgar, não servirá para mais nada, a não ser pisado pelos homens. Esse é um grande risco, o discípulo deixar de salgar. O outro grande risco, a luz não brilhar, ou a luz ser abafada, a luz ser escondida. Nos versículos 14 e 15, Jesus usa outras 2 ilustrações igualmente simples para dizer onde a luz deve ser colocada. A luz deve sempre ser colocada num lugar de destaque, bem visível. A primeira ilustração a respeito das cidades que estavam nas montanhas. Quando anoitecia, as luzes eram acesas e de longe podia-se ver a cidade, por causa da luz que estava num lugar de destaque. A outra ilustração, quando você acende uma vela, você não pode colocar um alqueire sobre ela, quando você acende uma lamparina. O alqueire era uma tigela que era usada para medir a farinha. Quando há um apagão e você acende uma vela, onde que você a coloca? Num lugar de destaque para iluminar todo o ambiente. E é exatamente isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. O mesmo pensador diz: assim deve acontecer com o discípulo, ele não deve se esconder. Ele deve estar na sociedade e deve aparecer como discípulo para iluminar as trevas em que se encontra a sociedade, a fim de que as pessoas ao redor vejam a sua conduta, o seu comportamento. A luz dissipa as trevas e dá esperança. E isso é muito importante. A luz acaba com as trevas. Essa é a força que a luz tem. A luz que nós não temos, que Jesus tem. Mas nós refletimos a luz de Jesus. E além de dissipar as trevas, a esperança. Quando você age como sal e luz, imediatamente você dá esperança para o outro. Mas vamos à funcionalidade do discípulo. Em primeiro lugar, como é que o discípulo pode influenciar a sua sociedade? Como é que o discípulo pode, de fato, influenciar o meio em que ele vive? Jesus também responde, exercendo a sua função. E o que significa esse exercício da função? Vivendo as bem-aventuranças. Quando nós vivemos as bem-aventuranças, nós estaremos nos comportando como sal e luz no meio em que nós vivemos.
Agora, há um outro grande risco nisso. O outro grande risco é exatamente esse: querer desfrutar das bem-aventuranças sem buscar exercer o caráter do bem-aventurado. Vejam que risco é esse. Querer desfrutar das bem-aventuranças sem buscar exercer o caráter do bem-aventurado. Um rápido exemplo: querer o reino de Deus sem ser pobre em espírito. Querer o consolo sem chorar. Querer herdar a terra sem ser manso. E a lista assim continua. Mas o texto, lá no versículo 16, se refere às boas obras. Esse termo boas obras não está propriamente relacionado com aquilo que nós, em geral, conhecemos como boas obras, mas está intimamente relacionado com o caráter do discípulo. É algo que está dentro de nós, que faz parte do nosso comportamento, da nossa atuação na sociedade em que nós vivemos. Por isso, a salinidade do discípulo e a luz nada mais são do que o exercício do caráter das bem-aventuranças. E apenas para lembrar vocês, Paulinho, por favor, aqui não está travado. Anterior. Não. Então, o discípulo, como nós já sabemos, ele é chamado a ser pobre em espírito, isto é, a reconhecer a sua condição de pecador. O discípulo também é chamado a chorar a miserabilidade do seu pecado. O discípulo é chamado a ser manso, é chamado a abrir mão dos seus próprios direitos em prol do reino de Deus. É chamado a ter fome e sede de justiça. É chamado a buscar um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. É chamado a ser misericordioso, a se condoer com a dor do outro. É chamado também a ser puro de coração. É chamado a ser pacificador, a ser perseguido por causa da sua naturalidade, que é o reino de Deus. E aqui fica aquela pergunta que eu quero colocar para você. Você se considera um discípulo de Jesus Cristo? Se você assim considera, você tem a salvação eterna. Então você é chamado a exercer essas características que estão descritas nas bem-aventuranças. E talvez a pergunta mais imediata que você queira fazer para mim é esta: mas como eu posso ser sal e luz? Em que circunstâncias? Em que situação? E a resposta é muito simples, como é simples tudo aquilo que eu tenho falado para vocês hoje, que está na palavra de Deus. Você pode ser sal e luz nas circunstâncias mais simples e corriqueiras da sua vida. E quem sabe, neste momento você já está esperando aquela tradicional lição que o Senhor me dá quando eu venho aqui, né? Talvez você já esteja esperando. Mas desta vez, o Senhor fez o seguinte comigo. Ele não me fez passar por nenhuma situação especial. Mas sabe o que Ele fez? Ele fez passar como se fosse um filme na minha mente as circunstâncias, as situações em que eu deixei de ser sal e luz. Que tristeza. Choro. Arrependimento. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Mas eu não quero falar de aspecto negativo. Eu quero contar um aspecto positivo para vocês hoje. Na nossa viagem, nós paramos um hotel lá na cidade de Évora. E finalzinho da tarde, começo da noite, resolvemos tomar um lanche. E fazer um lanche. E pedimos ali para o gerente do hotel, o senhor Francisco, se podíamos usar a mesa que estava ali perto dele. Ele foi muito gentil e nos deu tudo aquilo que era necessário, e ali pusemos o nosso lanche. E antes
de começarmos a comer aquelas coisas boas, nós oramos como uma prática que nós tínhamos em todas as refeições. E aí o Márcio orou. O Márcio acabou agradecendo pela refeição. O Márcio agradeceu a boa viagem que nós estávamos fazendo. E o Márcio agradeceu pela vida do seu Francisco, que era o gerente que estava ali de olho naquilo que nós estávamos fazendo. E assim que terminamos a oração, levantamos a cabeça e começamos a comer. Eu dei uma olhadinha lá onde estava o seu Francisco. Sabe o que ele estava fazendo? Limpando as lágrimas. E depois disso, ele veio conversar comigo e disse: há muito tempo, e eu digo isso com muita tristeza, ele disse: há muito tempo eu não via isso na minha vida. Márcio, naquela noite, você foi sal e luz na vida do seu Francisco. E assim nós podemos ser nas situações mais corriqueiras da vida, mais inesperadas do dia a dia. E eu poderia aqui fazer uma lista enorme. Eu vou apenas dar alguns exemplos. Em algumas oportunidades em que você pode ser sal e luz na vida das pessoas. São muitas oportunidades. Você é chamado a ser sal e luz quando você atende aos apelos do pessoal da ação social e pega a sacolinha que está aí na sua frente e coloca os alimentos que ali estão e coloca lá naquela cesta, porque isso vai abençoar muita gente. E com isso você é sal e luz na vida de muita gente. Você é sal e luz quando você trata com respeito, com atenção, com dignidade, os meninos do Bola na Rede que estão aqui todo domingo de manhã. Quando você para conversar, ou quando você sobe lá na quadra para assistir um pouco do jogo deles e conversa, dá uma atenção, mostra que ele é digno. Você estará sendo sal e luz na vida daqueles meninos. Quando você recebe com alegria, com cordialidade os nossos visitantes. Você é sal e luz quando você deixa de lado melindres e caprichos e considera que o reino de Deus é muito mais importante do que o seu ego. Quando você considera que o reino de Deus é muito maior do que o seu pequenino eu. Você pode ser sal e luz naquela roda em que começa a fofoca e que a conversa começa a ficar muito interessante, mas mesmo que você goste, você corta. Você mostra que isso é pecado e você não entra nessa. Você estará sendo sal e luz na vida daquele meio. Você poderá ser sal e luz quando você é enganado e busca agir de forma a mostrar o engano, mas não com a intenção de fazer justiça com as suas próprias mãos. Você é sal e luz quando seus colegas de profissão ou colegas de escola estão compartilhando sites pornográficos ou contando aventuras amorosas e você mostra que você é diferente, porque você é cidadão do reino, mesmo suportando gozações. Mesmo suportando gozações. Ah, mas quando um daqueles mesmos que faz as gozações fica necessitado e você sabe que ele precisa, você é o primeiro da lista a ajudar e a estimular os outros a fazerem o mesmo. Você será sal e luz na vida, naquele meio em que você vive. Você é sal e luz quando você trata os seus subalternos ou seus empregados de forma justa, de forma respeitosa, de forma humana. Você pode ser sal e luz diante de um conflito e você age como pacificador e você não fomenta a confusão. Você pode ser sal e luz quando você não se vinga mesmo quando é lesado.
Você pode ser sal e luz quando você respeita as autoridades, mesmo não concordando com elas. E a lista poderia aumentar, e vocês poderiam até contribuir com essa lista. A lista é enorme. Há muitas oportunidades para sermos sal e luz. E isso começa logo depois do finalzinho do culto. E vai se intensificar amanhã, na segunda-feira, quando começa de fato o seu dia a dia. E você vai perceber que Deus vai mostrar o momento em que você deve ser sal e luz. Ah, como eu gostaria no próximo domingo de deixar um culto só para ouvir os testemunhos de vocês, como foi a sua semana e quais foram as situações em que o Espírito Santo falou com você e você foi sal e luz, ou você deixou de ser sal e luz e chorou amargamente. Mas Deus vai lhe mostrar nesta semana. Nós somos chamados a ser sal e luz. Agora, não é nada impossível, não é nada daquilo que nós não podemos fazer. Só precisamos de uma coisa: estarmos em sintonia com o Espírito Santo. Precisamos disso. E o melhor de tudo é saber que quando nós somos sal e luz, vem uma alegria indescritível. Vem aquela paz, aquela alegria que você dá vontade de sair gritando. Aquela alegria indescritível, aquela paz no coração, porque você é bem-aventurado. É por isso que dá essa grande alegria. E para terminar, eu quero mostrar a vocês o seguinte: eu jamais ouvi alguém, depois de um churrasco, depois de um bom churrasco, sair dizendo: que sal gostoso. Você já ouviu isso? Alguém sair do churrasco e falar: que sal gostoso. Você já ouviu alguém, depois de um grande apagão, quando chega a luz, ficar elogiando a fonte da energia? Então, é exatamente isso que está escrito aí. É exatamente isso que está aí no versículo 16 que eu quero reler com vocês. Assim, brilhe também a sua luz. Isso é para você. A sua luz diante dos homens, para que esses homens, a sociedade, o meio em que você vive, vejam as suas boas obras, isto é, o exercício do seu caráter descrito ali nas bem-aventuranças, e glorifiquem a você, porque você foi sal e luz. É assim? Então não é para elogiar o sal, é para elogiar aquela saborosa carne. E glorifiquem a vosso Pai que está no céu. É por isso que você é chamado a ser sal e luz, para que aquelas pessoas que foram alvos do seu sal e da sua luz, glorifiquem ao único que é digno de ser glorificado, que é o nosso Deus. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é simples. Que simplicidade. E nós temos dificuldade de entender. Ou melhor, não é dificuldade de entendimento, é dificuldade de prática, Deus. Por nós mesmos, tudo isso seria impossível. Por nós mesmos, é impossível sermos sal e sermos luz na vida das pessoas. Pela própria natureza, Deus, é muito difícil ser diferente e ser atraente. É muito fácil ser deixado levar pela pressão que a sociedade exerce sobre nós. Somos facilmente engolidos pela sociedade, pelos valores e pelos princípios que ela demonstra. E é por isso, Deus, que nós contamos com a Tua graça. Oh, que Deus nos propicie graça para cumprirmos o nosso papel de discípulos. Que o Senhor desperta em nós o dom que Ele nos deu, tornando-nos pessoas que possam ser diferentes e influentes
na sociedade em que nós vivemos. E que Ele nos livre de todas as formas de sedução, de pressão que a sociedade exerce sobre nós. E que Ele, o Rei dos Reis, alegria de toda a gente, alegria dos homens, que Ele nos faça ser sal e luz na vida das pessoas com quem convivemos no dia a dia. Esse é o nosso pedido, Deus. E nós pedimos isso no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.